Graça e paz, irmãos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez, estarmos prestando culto ao nosso Deus. Eu convido você e a sua família aí na sua casa para acompanharmos na leitura que nós estaremos fazendo, iniciando o nosso tempo aqui, que encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 3 a 14, que tem o título aí da palavra de Deus, As Bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de, com o propósito de sermos para louvor de sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando Paulo inicia a carta aos crentes de Éfeso, queridos, ele traz esse momento teológico, trazendo para nós o que é o fundamento da igreja. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E aí ele descreve isso, a nossa salvação em Cristo Jesus, o despertamento de termos uma vida santa, guiada pelo Espírito Santo, e uma herança incorruptível que está guardada até aquele dia onde o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Essa é a igreja que Paulo escreve, a igreja de Éfeso. Essa é a igreja de Deus que Paulo descreve aos crentes de Éfeso. Quero orar com você nesse instante. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos de, como igreja, mesmo cada um de nós e de nossas famílias estarmos nas nossas casas, nós temos a oportunidade nesta noite de cultuarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor e de também ouvirmos a tua santa palavra, Deus, que será pregada logo mais. Rogamos ao Pai que de uma maneira muito especial o Senhor esteja conduzindo-nos neste instante com toda a mente, com todo o coração, a estarmos usufruindo das bênçãos espirituais que por meio deste proceder nosso aqui nessa noite possa alcançar os corações de todos que estão em suas casas, famílias reunidas nesse tempo. Obrigado a Deus pela organização da nossa igreja, que neste mês completa-se 91 anos, e rogamos ao Senhor que até o momento em que o Senhor aprover na sua vontade, estarmos juntos, possamos continuar a nossa caminhada nessa definição de igreja, das bênçãos espirituais, da salvação em Cristo Jesus, dessa unidade plena no Espírito Santo, Pai, para que possamos ser igreja verdadeiramente conforme o conselho da Tua vontade. Receba todo o nosso louvor, receba toda a nossa adoração nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, juntos vamos cantar o hino de número 303, Pendão Real. Pendão
Vamos, pois, em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alguém o seu pendão, firme sempre até morrer. Ex-formados já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alguém no seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alguém no seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alguém no seu pendão, firme sempre até morrer. Depois de cantarmos este hino, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 7 desse texto que lemos no início do culto, onde Paulo diz que uma das bênçãos espirituais que Deus nos dá, e que estas nunca nos faltarão, é o perdão dos nossos pecados. O verso 7 diz assim, de Efésios capítulo 1, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Uma das bênçãos e recursos vindas das mãos de Deus, e somente vindas das mãos dele, queridos, é o perdão dos nossos pecados. A obra redentora que Deus realizou na cruz por meio do seu Filho Jesus Cristo, essa bênção que nos faz termos os recomeços com Deus, esta bênção que perdoa os nossos pecados e que reanima-nos a continuarmos a nossa caminhada cristã, a nossa trajetória como igreja. Por isso eu quero com você, nesse instante, orar para que Deus possa perdoar os nossos pecados. E enquanto eu estiver orando, você que nos acompanha aí nessa noite, confesse ao Senhor os seus pecados. Não sei como é que foi a sua semana, não sei o que você pensou, não sei o que você planejou, não sei o que você projetou, mas pode ser que muitas dessas projeções, planos, desagradaram a vontade de Deus, e sabemos que a definição de pecado é essa, desagradar a Deus. Se tem algo que nós, como povo de Deus, não podemos perder, é agradá-lo, de maneira que com as nossas vidas, de maneira com que as nossas atitudes sejam aprovadas no teu trono de graça e misericórdia. Vamos orar nesse instante e pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, rogar ao Senhor que, de uma maneira muito especial, o Senhor esteja derramando perdão sobre nós. Sabemos, ó Pai, que esse texto em Efésios, capítulo 1, no verso 7, ele traz a bênção de nós sermos alcançados pela redenção, pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, pela remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da tua graça, Pai.
Rogamos ao Senhor que o Senhor esteja derramando sobre todos nós, famílias aqui de Ribeirão Preto, da nossa igreja, irmãos que nos acompanham nesse instante pelo Facebook ou pelo YouTube. Pai, no nome de Jesus, que essa remissão de pecados, que esse perdão seja sentido em cada um dos nossos corações, para que nós possamos nos reconectarmos com o Senhor, de maneira que possamos ser alcançados pelas riquezas da Tua graça. Nós oramos e Te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois de nós sermos alcançados pelo perdão dos nossos pecados, vamos cantar 2 cânticos de louvor ao nosso Deus com a nossa equipe de louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje estaremos dando continuidade ao tema Os Desafios de uma Igreja Exemplar e hoje estaremos meditando em Atos, observando um desafio que essa igreja passou e também o seu comportamento e a sua postura diante desse desafio. Quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 12, verso 1 e o verso 2, vamos ler de forma inicial. Atos, capítulo 12, verso 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Oremos ao Senhor. Pai, nesse momento que a tua palavra foi lida, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos contemplar as riquezas insondáveis da tua lei. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. No relato de Atos, quando Lucas começa a registrar os acontecimentos, algo que está em desenvolvimento aqui é a expansão da igreja, é o crescimento da igreja do Senhor. Consequentemente, à medida que essa igreja vai crescendo, o progresso triunfante do evangelho também vai acontecendo nesse instante. E isso se dá a alguns fatores que Lucas registra aqui em Atos. Por exemplo, nós encontramos aqui o registro da conversão em Pentecostes, que foram 3.000 pessoas. Nós também encontramos a conversão de Samaritano, do eunuco, de Saulo de Tarso, Cornélio e uma multidão em Antioquia. E assim Lucas vai registrando o avanço e o crescimento da igreja do Senhor. Lucas irá agora nos apresentar, a partir do capítulo 13, as viagens missionárias de Paulo e o salto que a igreja do Senhor vai dar nesse período. Mas, antes disso, ele nos mostra um revés que aconteceu com a igreja em Atos, ou com os cristãos ali no período que Atos foi escrito. Mas antes de registrar o crescimento da igreja, através das viagens missionárias de Paulo, ele vai nos mostrar a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Ou seja, os líderes da igreja de Jerusalém agora estavam sendo perseguidos. Algo que John Stott vai defender sobre esse texto é que ele vai dizer que quando nós olhamos para a história da igreja, algo que nós vamos encontrar é a igreja crescendo e uma mistura de crescimento e perseguição, avanço e retirada, expansão e oposição. À medida que a igreja vai crescendo e o evangelho do Senhor vai se expandindo, a oposição aumenta ao evangelho do Senhor. Mas, apesar da oposição, apesar da perseguição e de tudo que estava acontecendo contrário à igreja do Senhor, uma coisa que nós encontramos nos registros de Atos é que, apesar de tudo isso, a igreja do Senhor continuava crescendo. Quando nós olhamos para esse texto de Atos, capítulo 12, eu quero extrair com você duas verdades importantes para as nossas vidas. A primeira verdade é que a igreja não é isenta do sofrimento. Nós encontramos isso logo nos primeiros versos do capítulo 12, onde diz que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Veja, a finalidade de Herodes ao prender e ao capturar alguns da igreja era simplesmente maltratar. Em consequência, e em seguida, ele passa a fio de espada a Tiago, irmão de João. Veja, no primeiro momento de Atos, nós podemos encontrar os membros da igreja sendo perseguidos. Depois nós encontramos ali um período de paz. Mas logo após, a igreja começa a ser perseguida de novo pelos líderes, pelos poderosos e também pelos judeus. No primeiro momento eram os cristãos e agora quem está sendo perseguido são os líderes da igreja. E você pode perguntar, mas o que foi que motivou Herodes a perseguir os cristãos, a perseguir os líderes da igreja ao ponto de matar Tiago, de chegar ao ponto de prender Pedro, de pegar alguns cristãos e maltratar? Calvino, comentando o texto, ele vai defender que alguns vão entender que ele estava movido por um zelo judaico. Ele estava movido ali pela tradição judaica, já que a sua avó era judia. Outros vão dizer que Herodes foi movido pelo ódio pelo evangelho de Cristo.
mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos perceber que Herodes nem foi movido por zelo judaico, pela tradição judaica, e Herodes também não foi movido por ódio ao evangelho de Cristo. Calvino defende que ele foi movido por interesse político. É isso que encontramos no verso 3 e verso 4, que diz: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Percebe, irmãos, que o próprio registro de Lucas nos mostra que Herodes aqui não estava movido por zelo, mas Herodes estava movido por um interesse político. Os primeiros versos, verso 3, diz que, vendo isto, era agradável aos judeus. Era agradável aos judeus maltratar os cristãos. Era agradável para os judeus matar Tiago. E era agradável para os judeus prender Pedro. Perceba que ele prende Pedro podemos entender aqui, como uma manobra política, porque no final do texto diz, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Perceba que parece que Herodes queria aqui era promover um espetáculo para o povo judeu. O que ele queria aqui era uma manobra para trazer mais seguidores para si e cair na graça e no prestígio do povo judeu. Estamos diante daqui de um governante que ele não está preocupado com a tradição judaica, ele não está preocupado com fazer justiça, mas ele está preocupado com o prestígio dos homens. É isso que Herodes está buscando diante da sua atitude. Ao olhar o comportamento de Herodes diante dessa situação, nós podemos chegar a algumas conclusões, porque assim como Herodes, que estava motivado por interesses políticos, assim como Herodes, que estava motivado a ser agradável para os judeus, assim como Herodes, nós também somos dominados pelos poderes desse mundo ou pelos desejos da nossa carne. Veja que qual é o poder desse mundo que está dominando o seu coração. O desejo aqui que domina e o poder que domina o coração de Herodes é o prestígio dos homens. Talvez o poder que esteja dominando o seu coração, talvez seja uma ambição pelo topo da sua carreira. Talvez você esteja buscando uma visibilidade, um prestígio diante dos homens. Mas assim como Herodes, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque a busca por prestígio, a busca por glória da parte dos homens, levou Herodes a até mesmo matar pessoas erradas. Por isso eu quero chamar a sua atenção para você não se render aos poderes e aos desejos desse mundo. Você precisa destruir o poder do mundo no seu coração, porque se você não fizer isso, ele acabará com você. Ele vai levar a sua vida para a destruição. Arranque tudo aquilo que lhe faz pecar. Arranque tudo aquilo que não engrandece o nome do Senhor. A Herodes devia ter arrancado os desejos do seu coração por prestígio. O próprio Senhor nos orienta dizendo que se teu olho te faz pecar, arranca-o. Nós podemos entender, meus irmãos, que algumas coisas precisam ser arrancadas da nossa vida. Conversas que não glorificam ao Senhor precisam ser arrancadas do nosso coração. Hábitos que envergonham o Evangelho precisam ser arrancados do nosso coração. Ou lugares que você frequenta que não engrandecem o nome do Senhor precisam também ser retirados da sua vida. Por isso, não se renda para o poder desse mundo, nem se renda para os desejos dessa carne. Volte-se para o poder de Deus, porque somente o Evangelho é poder de Deus para a nossa salvação. Somente o Evangelho da graça é que tem poder para nos salvar. Ao fazer isso, ao se voltar para Deus, ao se render para o Evangelho da graça do Senhor, nós encontraremos reconhecimento e satisfação. Não o reconhecimento que o mundo oferece, não a satisfação que a carne oferece, mas quando nós nos voltamos para o Evangelho da salvação, nós não encontramos reconhecimento e prestígio em nós mesmos, mas nós encontramos
em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, Deus o reconhece filho adotivo. Esse é o maior reconhecimento que você poderia ter. Essa é a maior satisfação que você poderia se deleitar. Por isso, saia do poder do mundo. Se volte para o poder de Deus. Cristo fez o que você não teria capacidade de fazer. Cristo sofreu aquilo que você não sofreu, para fazer e entregar nas suas mãos salvação, não para a sua glória, mas para a glória de Deus Pai. Esse é o evangelho do Senhor. Mas talvez você esteja do outro lado da história. Você não está sendo dominado pelos poderes desse mundo, nem tampouco está sendo dominado pelos desejos da carne. Talvez você esteja na mesma situação de Pedro. Você esteja sofrendo nas mãos dos poderosos. Talvez você, como igreja, esteja passando por dificuldades, porque poderosos estão levando você ao sofrimento. Assim como levou alguns cristãos, assim como levou Tiago à morte, assim como levou a Pedro. Mas a palavra do Senhor, ela não nos ilude. Ela não traz uma mensagem contrária a isso. Porque o próprio Senhor nos avisou e disse que nesse mundo vocês terão aflições. Que nesse mundo nós passaremos por oposição. Nós enfrentaremos perseguição. Nesse mundo a aflição vai chegar na vida da igreja e a aflição vai chegar na vida daqueles que vivem uma vida piedosa. Se a igreja quiser viver de forma piedosa, em muitas ocasiões ela irá sofrer. Às vezes a gente pensa que se a igreja está vivendo de forma piedosa, a paz vai reinar até os últimos dias. Mas o que nós encontramos no Evangelho é que a igreja que vive de forma piedosa, ela precisa estar preparada porque a oposição vai se levantar. A perseguição vai acontecer. Tudo isso vai acontecer na vida da igreja, mas o Senhor nos deixou a palavra dizendo, nesse mundo vocês terão aflições. Mas tenha bom ânimo, tenham esperança, pois há algo que nos espera em outro mundo. A morte de Tiago aqui deve acender nos nossos corações a certeza que a nossa terra não é aqui. O nosso mundo não é aqui. Por mais difícil que seja, por mais que as situações estejam complicadas, a igreja não deve desperdiçar o seu sofrimento. Nós não devemos abrir mão do sofrimento, porque podemos entender que o sofrimento não é algo independente. Ele não tem vontade própria. Que a igreja possa utilizar esse sofrimento de uma forma santa. Que através do sofrimento o Senhor reoriente os nossos olhos desse mundo para o reino de Deus. Que através do sofrimento o Senhor nos mostre que a nossa pátria não é aqui. O nosso mundo não é aqui. Que através do sofrimento o Senhor tire os nossos olhos dessa terra e coloque os nossos olhos no reino dos céus. Mas que também através do sofrimento possamos enxergar uma ferramenta de santificação em nossas vidas. Uma ferramenta em que o Senhor está transformando e moldando a vida da igreja. Essa é uma verdade dolorosa, mas a verdade, meus irmãos, que uma igreja piedosa, uma igreja que está caminhando na palavra do Senhor, ela não está isenta do sofrimento. Ela não está isenta da perseguição. Ela não está isenta da oposição. O Senhor não nos promete ausência de sofrimento. O Senhor não nos promete vida tranquila no caminhar aqui na terra, mas Ele nos promete algo bem melhor. Ele nos promete estar conosco até o final dos tempos. Isso é o que conforta a igreja. Não a ausência de sofrimento. O que conforta a igreja é saber que o nosso Senhor estará conosco até o fim dos tempos. A igreja do Senhor irá crescer. A igreja do Senhor irá prosperar. Mas também, meus irmãos, a igreja do Senhor irá sofrer com os poderes desse mundo. E você pode perguntar, então, qual é o comportamento da igreja? Se sabemos que a igreja vai sofrer, como é que a igreja deve reagir ao sofrimento, à oposição, à perseguição? Ou como é que a igreja precisa agir diante dos poderes desse mundo? Uma coisa que nós podemos entender, e a partir do texto, o texto nos mostra algo interessante. Nos dias de hoje, as pessoas acreditam que para enfrentar os poderes desse mundo,
Precisamos ir para a rua. Precisamos fazer uma revolução. E você percebe que a igreja aqui em Atos, ela não faz cartazes dizendo fora Herodes. Ela não vai para a rua clamar ou fazer um abaixo-assinado. Mas a forma que a igreja aqui se utiliza para combater o poder desse mundo é usando outro poder. O poder da oração. Veja, e a igreja recorre ao poder da oração nos versos 5 ao verso 8 do capítulo 12, que nos diz: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe nas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Percebe, irmãos, que diante dos versículos, qual é a conclusão que chegamos? Me responda, aonde estava realmente o poder? O poder estava nas mãos dos soldados, nas mãos de Herodes ou nas mãos de Deus? O único anjo acabou com toda a guarda de Herodes. O único anjo enviado pelo Senhor acabou com tudo aquilo que aprisionava Pedro. Veja só que enquanto a igreja orava, enquanto a igreja, através do poder da oração, ela combatia o poder do mundo. Nós encontramos aqui que havia naquele momento 2 comunidades. O mundo do lado, a igreja do outro. Postas uma contra a outra. Cada uma fazendo uso das suas armas. De um lado estava a autoridade de Herodes, do outro lado, com o seu poder de espada e prisão, e do outro lado, a igreja estava em oração. A igreja precisa entender que o seu comportamento diante do sofrimento é dobrar os joelhos e buscar uma vida de oração. A oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Perceba, meus irmãos, que ao poder que nós temos nas mãos, constituído por Deus, o Senhor diz assim: ora, igreja. Diante do sofrimento não é momento de revolução, não é momento de ficar apavorados, mas é momento de orar para aquele que tem todo o poder. E quando nós oramos para aquele que tem todo o poder, e quando a igreja orou, você percebe que o anjo do Senhor foi até a prisão e libertou Pedro. Depois de solto, o texto diz que ele vai àquela reunião de oração e as pessoas não acreditam no que está acontecendo. Se você tiver a oportunidade de continuar a leitura do texto, você vai perceber que as pessoas que oraram a Deus pedindo para que houvesse uma solução para a situação, eles não acreditam quando Pedro está solto ali diante deles. Depois você vai perceber que os soldados ficaram alvoroçados. Herodes fez uma investigação e depois de não encontrar Pedro, mandou matar todos os soldados que ali estavam presentes. Diante disso, meus irmãos, nós podemos chegar à seguinte aplicação para a nossa vida, como igreja. Como é que a igreja tem reagido aos acontecimentos e a determinados acontecimentos do nosso dia? Às vezes nós oramos ao Senhor. Outras vezes nós ficamos da mesma forma que os soldados, ficamos espantados, sem saber o que aconteceu. Outras vezes nós vamos explodir de raiva, da mesma forma como Herodes, que chegou ao ponto de mandar matar os soldados. Mas eu lhe pergunto, e se orássemos? E se orássemos diante dos acontecimentos do nosso dia? E se orássemos diante do sofrimento que nos assola constantemente? Qual seria a nossa postura? Será que ficaríamos apavorados? Será que estaríamos explodindo de raiva? Ou será que nós estaríamos como Pedro? Veja, a igreja que ora, ela suporta as piores adversidades da vida. Olha o comportamento de Pedro. Tiago foi morto na noite anterior, ele estava preso, estava prestes a morrer, e qual era o comportamento de Pedro?
dormindo. Pedro estava dormindo na prisão tranquilamente. Ele não começa a murmurar, ele não começa a lamentar, ele não começa a ficar preocupado demais, nem tão pouco ansioso, porque ele confiava no Senhor. Tempos depois, escrevendo a sua carta, é o mesmo Pedro que escreve em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 7, dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A igreja enfrenta o sofrimento orando. Diante dos desafios da adversidade, uma igreja exemplar, ela ora ao Senhor. Ela se coloca diante do Senhor. Será que você pode dizer que Deus tem cuidado de você? Será que você pode afirmar com toda a convicção que a sua vida é fruto do cuidado e da manutenção do nosso Todo-Poderoso? Esse mês nós estamos comemorando 91 anos da nossa igreja. Muitas histórias se passaram por aqui. Histórias alegres, histórias tristes, mas em ambas nós podemos ter uma certeza: Deus tem cuidado da sua igreja. É isso que conforta os nossos corações. Porque, como disse Pedro, lá em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Então, por que iremos desesperar diante do novo problema? Por que ficaremos apavorados diante da nova circunstância? Ou por que vamos perder o controle diante daquilo que não esperávamos? Nós precisamos descansar no Senhor, porque nós devemos ter a certeza que Ele cuida da sua igreja. Igreja, não se lance na preocupação. A igreja não precisa entrar em desespero. Se jogue na vida de oração. A impaciência já tomou conta do seu coração durante esse período de isolamento, mas que você possa se jogar em oração do Senhor. Que você não possa confiar nos poderes desse mundo, mas que você possa confiar nos poderes do nosso Deus, crendo que Deus cuidará das nossas vidas, como tantas vezes já fez. Depois, durma em paz e tranquilo, como Pedro dormiu, porque o seu Deus não dorme, porque o seu Deus está sempre de pé, velando pelos seus. Para que precisamos andar ansiosos? Porque como igreja vamos ficar desesperados se o nosso Deus não dorme, se o nosso Deus sempre está de pé, velando pelos seus? A igreja que ora, a igreja que tem vida de oração, ela sabe que não está sozinha. Ela sabe que ela não precisa ter medo dos poderes desse mundo. Ore, não duvide. Nós iremos falhar muitas vezes. Nós iremos pecar tantas outras. Nós iremos também duvidar em muitas ocasiões. Mas oramos a um Deus que não falha. Eu vou falhar. Você vai falhar. Nós oramos e muitas vezes vamos tropeçar. Mas a igreja precisa ter a convicção que ela ora para um Deus que não falha. Ele responde às nossas orações, apesar das nossas imperfeições, por causa do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Que a igreja possa orar de forma confiante, não duvidando, não temendo os poderes desse mundo, mas recorrendo ao poder que o Senhor nos deixou, a orar e confiar no poder do seu santo nome. Por isso eu quero concluir dizendo duas coisas. Lutar contra Deus e contra a sua igreja é a mais consumada das loucuras. Não precisamos temer o mundo. Não precisamos temer os poderes dessa terra. Porque lutar contra Deus e contra a sua igreja é loucura. Segundo, ninguém jamais lutou contra o Altíssimo e prevaleceu. Ninguém jamais perseguiu a igreja de Deus e logrou êxito duradouro. Então, igreja, por que temer? Nós vamos enfrentar desafios. Vamos enfrentar o desafio da perseguição, da oposição, do sofrimento. Os poderes desse mundo vão muitas vezes se levantar contra a igreja. Mas a igreja que é fiel ao Senhor, e a igreja que é piedosa, ela se utiliza de outro poder. Ela se utiliza do poder da oração. Que possamos confiar no nosso Deus e confiar que, apesar de falhar muitas vezes, nós oramos a um Deus que não falha.
Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças rendemos a Ti, porque não é pelos nossos méritos. Te agradecemos pois o Senhor tem cuidado da nossa igreja. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor retire de nós todo tipo de ansiedade e que possamos orar confiantes que o nosso sumo sacerdote está intercedendo por nós. Que possamos orar confiantes que servimos a um Deus que não falha e que não perdeu o controle sobre nenhum tipo de situação. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor desafie os corações de cada um a não confiar nos poderes dessa terra, mas a confiar no poder do Altíssimo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, pastor Douglas, são 91 anos de história dessa igreja, com suas batalhas, suas lutas, suas alegrias, o seu contentamento, e principalmente nesse momento de pandemia, quando a igreja está praticando isolamento social. Eu tenho certeza que muitos irmãos vão sentir aquela saudade, aquele desejo imenso de estar na igreja. A nossa saudação, o nosso abraço virtual a cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Eu gosto muito da história do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse eu gostaria de deixar para os irmãos um texto sagrado que instrui muito bem este momento que nós estamos vivendo. João achava-se na ilha de Patmos. O texto sagrado do capítulo 1 descreve essa experiência de João. Eu gostaria de ler primeiro o verso 9 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no rei da perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E estando ali, João tem uma visão. E o texto do verso 12 deixa bem claro: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. E nos meios dos candeeiros, o semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, e como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, com que é refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada a espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, a sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João teve a visão de Jesus Cristo. Nesses dias de pandemia, de isolamento social, muitas vezes sentindo as dores, sentindo as preocupações, sentindo a ansiedade, eu gostaria que cada irmão tivesse a visão de João, a visão de Jesus Cristo. E esta é a visão que embala as nossas vidas. É a visão que dá esperança a nós. É a visão que dá certeza a nós de dias melhores, de acordo com a vontade soberana de Deus. 91 anos de história da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. 91 anos de lutas. Possivelmente a igreja nunca passou por um momento como este. Mas agora Deus, na sua graça,
nos permite passar por este momento, mas eu gostaria de convidá-lo para que tenha a visão de Jesus Cristo e tenha alegria, contentamento e paz. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastorado do reverendo Douglas, Deus cuida dos nossos irmãos nesta hora. Amém. Amém.